É assustador que uma criança que tem um telemóvel pela primeira vez em 2 semanas já tem conteúdos pornográficos no telemóvel. Você falou bem, elas foram lançadas no sentido de conectar pessoas, hoje elas desconectam as pessoas. Eles cunharam inclusive aquela palavra woke, né, para descrever qualquer coisa que privilegie ou que enderece diversidade, etc. O auge de se dizer o que se quer, ainda que isso vá ofender uma grande parte da população, né, ou das pessoas que estão ouvindo. Estávamos a falar de tu estás no MIT. Como é que foi estudar numa escola desta exigência tão grande? Eu fui para o MIT por um desafio. Eu pensei comigo, eu falei, eu quero estudar na melhor universidade de engenharia do mundo, engenharia aeronáutica. Será que eu consigo? A minha primeira resposta foi aviões. Fico sempre, como é que é possível? Um avião com tantas tomadas de peso, ser tão majestoso a voar. Chega a ser leve, apesar de pesar centenas de toneladas, parece que é Parece leve. uma folha de papel. Como é que nasceu essa característica de paixão do Hamilton? A primeira delas, meu avô materno e a minha avó materna. Do meu avô materno, pela sua paixão pela vida, pelo seu grande ímpeto de trabalhar e de progredir na vida. E a segunda, a minha avó, a mulher dele. Então vem daí a paixão pelas orquídeas? Sim, que era uma mulher extremamente dócil, muito trabalhadora e que tinha as suas paixões. Para aqueles que não têm propósito, para aqueles que não conseguem sonhar algo, pela experiência da sua vida, de tudo que passou, de tudo que o seu avô lhe ensinou, te resumisse tudo num conselho simples para dar a essas pessoas que precisam de encontrar um propósito, qual é que seria? Hoje, no Além do Sucesso, recebemos alguém cuja história atravessa as fronteiras, do Brasil aos Estados Unidos e agora em Portugal, e cuja paixão pela vida e pela engenharia mostram que não há limites para quem sonha alto. Ele é o gestor do programa do Luz 222, o primeiro avião português, mas a sua verdadeira história vai muito além disso. Recebemos Lewis Hamilton, onde a paixão, o propósito, têm alguma coisa a dizer. E acredita, a história dele vai prender-te ao ecrã. Hamilton, bem-vindo ao podcast. Para as pessoas que estão a ver em casa e que estão a ouvir, quem é o verdadeiro Hamilton que se senta à minha frente? Bom dia, Diogo, bom dia a todos que nos ouvem. Bom, eu me considero uma pessoa, acima de tudo, muito determinada, que sempre teve e continua a ter um sonho. E eu gosto de usar a palavra apaixonado. Eu tenho paixão pelo que eu faço, eu tenho paixão pelas flores, pelas orquídeas que eu cultivo como um hobby. E eu tenho paixão pela minha família, né, principalmente os meus netos. E eu acho que a paixão é o que move as pessoas em direção à realização dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu gosto de pessoas apaixonadas. Quais são as características que mais te definem enquanto uma pessoa? Eu diria que é bastante determinado, é bastante também trabalhador, mas sobretudo é bastante apaixonado. Eu uso muito essa palavra porque eu acredito que que se deve se fazer as coisas com paixão. Se não tens paixão, não deves fazer aquela atividade ou aquele hobby, ou a menos obviamente as tarefas obrigatórias do dia a dia que você tem que fazer, mas algo que seja da própria escolha precisa se ter paixão. Como é que nasceu essa característica de paixão do Hamilton dentro de ti? A primeira delas foi a paixão por duas grandes figuras na minha vida. O meu avô materno e a minha avó materna. Do meu avô materno, eu me apaixonei pela sua paixão pela vida, pelo seu grande ímpeto de trabalhar e de progredir na vida. Ele começou como uma pessoa muito humilde, a trabalhar numa herdade, como se diz aqui em Portugal, Uma quinta? no Brasil, sim, numa grande, né, fazenda. E depois ele teve a dele, né, de gado, depois comprou fazendas de cacau
e teve muito sucesso na vida, mas sempre valorizando muito algo que ele não teve, que foi educação formal. Então ele dizia que os netos, né, e que quisessem estudar na América, porque naquela época a América era o símbolo, né, a meca das melhores universidades, ele financiaria tudo. E eu fui o único que aceitei esse desafio dele, né? Então o meu avô foi esse símbolo, essa paixão minha. E a segunda, a minha avó, a mulher dele, que era uma mulher extremamente dócil, uma mulher muito trabalhadora, uma mulher e que tinha as suas paixões. Ela era apaixonada por jardinagem e foi com quem eu aprendi a gostar de plantas, e eu vivia muito na casa dela e estava sempre ali no jardim a mexer com as plantas com ela, a olhar, e me apaixonei muito por ela e, consequentemente, pela paixão dela, que eram as plantas e as flores. Então vem daí a paixão pelas orquídeas? Sim. Aprendeste sim. com a tua avó a Sim. ter esse gosto e esse hobby por plantar orquídeas e plantas? Sim. Eu lembro que a primeira vez eu tinha uns 9 anos de idade, a minha avó ganhou de presente de aniversário de uma das suas filhas, a irmã da minha mãe, uma orquídea. E aquilo me fascinou de tal maneira, quando eu vi aquela flor enorme, né, diferente, bonita. Ela, bom, obviamente, né, adorou o presente, mas eu me apaixonei por aquilo e daí em diante foi só paixão, né, ao ponto E ainda traz isso consigo hoje, não é? Sim, sim. É o meu hobby, a minha terapia, é aquilo que me faz relaxar, né, quando eu estou fora do trabalho. Como é que se chamava o seu avô e a sua avó? O meu avô chamava João Batista dos Santos e a minha avó Filomena Rezende Santos. Voltando ao seu passado, quando era criança, quais são as memórias mais vívidas que tem dessa infância? Que se lembra alguma assim? Então, claro, me lembro muito sentado a ouvir o meu avô conversar sobre negócios, sobre a América. Na época era o presidente da América, dos Estados Unidos, era o John Kennedy, a falar sobre o assassinato do John Kennedy. E ele meu avô falava muito sobre negócios, né? E foi aí que eu tive esse gosto sobre negócios. Ele era então foi aí que o Sim. seu avô ensinou a gostar disso, a gostar não é? de negócios e como fazer negócios. Ele era um excelente negociante, né, negociador. Teve muito sucesso, ele se tornou um homem bastante bem-sucedido. E essa questão da educação, né, sempre perguntava como eu estava aí na escola, e eu sempre fui entre os 3 primeiros alunos, e isso dava muito orgulho para ele, e ele sempre me perguntava. E eu lembro também dos momentos com a minha avó no jardim dela, da casa dela, nesse mesmo local onde meu avô sentava para conversar. E ela a cuidar das flores, a cuidar das plantas, e eu ali a olhar. E a terceira memória de infância muito, muito forte, muito vívida, é quando eu ia à quinta, né, a fazenda, como dizemos, ou a herdade do meu avô, montar a cavalo. Ele me deu um cavalo, assim, que era só meu para montar, e eu gostava demais. Eu sempre fui muito ligado com natureza e o campo, muito mais do que praia, apesar de morar numa cidade de praia, mas eu era ligado no campo e em animais e na natureza. Onde é que morava no Brasil nessa altura? Em Salvador, que é a capital, foi a primeira capital do Brasil, 1549 foi inaugurada, obviamente era uma colônia portuguesa, e Salvador é uma cópia de Lisboa. É muito interessante porque a primeira vez que estive em Lisboa, eu olhei a arquitetura e falei, mas Salvador é uma cópia de Lisboa. Até o elevador que liga a cidade baixa à cidade alta existe em Salvador. Então, é Salvador, Bahia, mas a fazenda, né, a herdade, a quinta do meu avô é mais ao sul do estado, numa cidade próxima de uma cidade que chama Ilhéus, Itabuna. E
pronto, e era aí que eu ia passar todas as minhas férias de inverno e as férias de verão. E era sempre o meu sonho, era guardar esse período para ir para o campo. E como é que era o Hamilton em criança? Eu conheço o Hamilton agora, não é? Sim. Eu conheço o Hamilton que perguntei quem é o Hamilton. Mas e o Hamilton em criança? Então, eu era muito curioso. Eu era muito disciplinado. Eu era muito estudioso. Sempre adorei estudar, aprender coisas novas, né? Eu lembro que, contrário ao que acontece muito frequentemente, né, dos pais dizerem para os filhos: não, você vai estudar, está na hora de fazer o dever de casa e tal. O meu é o contrário. Às vezes a minha mãe dizia: mas para de estudar, não é possível, né, que você estude tanto. Eu, às vezes, acordava de madrugada para estudar, porque eu gostava daquilo. Então, eu me sentia muito... novamente, né, a paixão. Eu era apaixonado por tudo que eu estudava. Não tinha nada que eu não gostasse de aprender e estudar. Como é que era a relação com os seus pais na altura? Passava mais tempo com os avós ou com os pais? Eu passava bastante tempo com a minha avó, esta que eu falei, a Filomena. Eu passava muito tempo com a minha mãe, menos com meu pai. Meu pai era militar do Exército Brasileiro, né? Chegou ao posto de general do Exército e, portanto, estava bastante tempo fora de casa, né? Saía cedo, chegava cedo. E meu pai sempre foi um homem um pouco mais calado, mais retraído. E a minha mãe não, era muito carinhosa, era mais... Então eu passava muito tempo com a minha mãe e com a minha avó. Então foram as duas grandes mulheres da minha vida, né? Antes da minha atual esposa, Teresa. E na altura, disseste que o teu pai estava no exército. Tens assim alguma memória que o teu pai tinha contado sobre a vida dele no exército, ou ele era assim sempre muito reservado? O meu pai era muito reservado, mas eu lembro quando... Uma característica dos militares no Brasil é mudarem de cidades dentro do Brasil com frequência. É uma questão na carreira, né, de mudar de cidades. E então a cada 2, 3, 4 anos nós mudávamos de cidade. E inclusive fomos até morar na Amazônia. A sério? Sim, em Belém, que é bem no norte, e Manaus, que é no meio do Amazonas, né, no Rio Negro. Eu conheci uma pessoa de Manaus. Sim. Há 3 anos, mas foi a única que conheci da Amazónias. Pois. E o meu pai, eu lembro que lá ele foi fazer um curso de guerra na selva, ou seja, um treinamento, né, para se familiarizar com táticas de guerra na selva. E era um curso considerado muito rigoroso, muito difícil, porque as condições na selva, ninguém imagina, mas são extremamente difíceis, né? Mosquitos e... não tem tantos animais grandes, mas os insetos, né, são em grande número. E o meu pai voltou assim, alguns quilos mais magro, porque você tinha que prover a sua própria comida, né? Fazia parte do treinamento. E isso foi muito interessante, ver o meu pai passar por aquele treinamento. O que é que lhe ensinou essa visão? Ensinou exatamente isso, a resiliência, e que a vida não é só feita de momentos prazerosos e fáceis, né? Passamos por momentos difíceis e temos que passar por eles com resiliência, mas sobretudo com paixão. Exatamente. Então o Hamilton nunca teve assim um lugar que ficasse a viver durante muito tempo? Não, eu sempre fui, por causa da profissão do meu pai, nômade, né? Até que, aos 16 anos, eu fui selecionado de um grupo de estudantes do Brasil para visitar os Estados Unidos com tudo pago, né? Mas tínhamos que passar por um concurso. Cada um dos 27 estados do Brasil selecionava um. Eu fui selecionado pelo estado da Bahia e fui nessa viagem de um mês.
com tudo pago pela empresa americana, uma empresa multinacional muito grande, a 3M, que na realidade é uma abreviatura de Minnesota Mining and Manufacturing Company. E visitamos a sede da empresa fica no norte dos Estados Unidos, na cidade de St. Paul, Minnesota. E em fevereiro, auge do inverno, desculpe. E eu nunca tinha visto neve na minha vida. E aquilo me fascinou de tal maneira que eu pensei, eu quero voltar para cá. Então foi aí que começou, o bichinho para querer ir para os Estados Unidos. Sim. E minha mãe, obviamente, desesperada, porque ela não queria que eu saísse de casa aos 16 anos. Né? E eu saí com os 17, né? Porque eu tive que terminar o curso secundário, fazer as provas, todas de inglês, etc. Uhum. E fui aceito e fui estudar na Universidade de Minnesota. Estudar em engenharia aeronáutica, com foco em aerodinâmica e mecânica dos fluidos. Então, sempre que mudava-se de casa com o seu pai, distanciava-se também dos seus avós? Ou ia toda a gente? Não, meus avós ficavam sempre baseados em Salvador e em Ilhéus, que é no sul da Bahia, e Salvador é a capital ao norte, mas eu sempre ia vê-los. Né? Então, sempre ia de férias passar com eles. Então, nunca me distanciei, principalmente da minha avó. Né? O meu avô faleceu cedo, né? Aos 70 anos, então se foi relativamente jovem para hoje em dia. Então, o teu avô, João Batista dos Santos, teve um papel enorme na sua vida? Muito, muito. E informar meu caráter, informar essa minha paixão pelos negócios, principalmente, né? Pelo gosto pelos estudos. E por aviação foi ajudado muito pelo meu pai, que quando eu, ainda criança, eu pedia-lhe para levar-me ao aeroporto de Salvador, né, quando estávamos lá, porque eu gostava de ver aviões decolar. Me fascinava por que algo tão pesado, né, levantava voo. E ele me dizia, por causa daquelas asas, olha lá. E eu fiquei fascinado por asas e superfícies de controlo, de sustentação de asas, e foi o que eu quis estudar quando entrei na universidade. Eu, como o Hamilton sabe, eu também estou nesta área, não é? Sim. E eu, quando era mais novo, também com a minha mãe, nós estávamos ao lado da escola secundária Carlos Amarante, eu ainda tinha pai 10 anos, e a minha mãe, por acaso, perguntou-me na altura o que é que eu gostava de fazer quando fosse grande. A minha primeira resposta foi aviões, também. Não foi jogador de futebol, isso foi mais cedo. Sim. Nem é astronauta, nem essas profissões todas mirabolantes, mas foi aviões. E ela perguntou-me assim, mas aviões? Mas o que em específico? E eu, quero ir para o avião, quero fazer alguma coisa. Porque ainda hoje, mesmo sabendo a ciência, eu acho que por mais que saiba, nunca me vai tirar aquele facto de quando olho para um avião ou levantar voo de uma pista e fico sempre, como é que é possível? Sim. Um avião com tantas toneladas de peso ser tão majestoso a voar e a fazer as manobras. Pá, é fantástico. Chega a ser leve. Né? É, exato. Apesar de pesar centenas de toneladas, parece que é leve. Uma folha de papel. Sim. Parece que é uma folha de papel. Então, no seu coração, o quanto é que ocupa o seu avô? Quem era o João? O que é que sente mais saudades do João, do seu avô? Eu sinto saudades dessa paixão dele pela vida, né, que para ele terminou relativamente cedo, mas era um apaixonado pela vida, pelos negócios. Ele tinha uma visão de negócios assim impressionante. Quando eu lembro muito também dessa conversa com ele uma vez na fazenda dele, né, na Quinta. Tinha uma sede lindíssima e estávamos só nós dois, e ele olhava assim para a floresta, né, que existia em volta, e ele dizia assim: essa região do Brasil é uma região que produz cacau, que se faz chocolate.
E ele dizia assim: eu acredito que o preço do cacau vai subir muito nos próximos anos. Eu vou comprar algumas fazendas de cacau. E fez, e foi onde ele realmente, né, conseguiu ganhar muito dinheiro. E então essa visão dele era fantástica de negócio. Tu consideras que, se pudesses dizer qual foi o maior ensinamento que ele te deixou e que ainda levas contigo para a vida, foi esse? Sim, foi a visão de negócios, como negociar, mas sem, né, tirar vantagens das pessoas, quer dizer, sempre uma negociação honesta e win-win, como se diz, né? Ganha-ganha. Achas que é possível nas negociações sempre ser win-win? Claro, claro, né? Sempre, porque é uma questão de você identificar, né, o que é importante para si e o que é importante para o outro. Exatamente. E que a maior parte desses pontos importantes sejam atendidos. Não é que precise que a soma do ganha e perde seja zero. Pode até ser diferente de zero, mas o que é importante de um lado e o que é importante do outro seja majoritariamente atendido. Quando Isso olhas, que é um ganha-ganha. quando olhas para onde chegaste, sentes que muito isso veio dele, do teu avô acreditar em ti? Sim, eu acho que sim. Eu acho que eu devo a ele muito de quem eu sou hoje. Obviamente também aos meus pais, que me apoiaram, né, em tudo isso. Mas, sobretudo, ao meu avô. O exemplo dele foi muito forte e o apoio, inclusive financeiro, né? Não se, principalmente naquela época, não se podia uma pessoa do Brasil imaginar ir estudar nos Estados Unidos sem um apoio financeiro muito forte. Então como é que seria o Hamilton se não existisse aquele João que acreditasse no neto? Eu não sei, porque eu não sei, eu nunca pensei de outra maneira. Eu não consigo imaginar. Eu nunca cheguei a pensar isso. Realmente nunca me passou pela cabeça. É a primeira vez que alguém me pergunta isso, eu nunca pensei. Eu sempre, né, raciocinei a vida como seguindo esse caminho, então não sei. Há pessoas e acontecimentos na nossa vida que se calhar não conseguimos pensar como é que era a nossa vida se não existissem essas pessoas. Sim, ele é uma dessas pessoas. A minha avó, que me passou essa questão de paixão por coisas que são que não são tão óbvias, né, de se gostar e de se ter paixão, e que eu diria assim que aquecem o coração, sabe? Que mais emocionais e menos racionais. Muitas vezes nós estamos preocupados, se calhar, mais com a razão do que propriamente com a emoção, não é? Exato. Isso eu sei que a minha avó também é sempre muito mais emocional que racional. E acho que às vezes nós não conseguimos olhar para os pequenos detalhes Sim, e perceber que às vezes interessa mais olhar para aquele pequeno detalhe e ver a emoção que aquilo nos traz do que propriamente tentar racionalizar tudo e tentar controlar tudo. sim. Isso é também uma coisa que eu sinto que a minha avó e as pessoas mais velhas me foram passando, não é? E também a própria vida vai nos ensinar a, se calhar, a não ser tão duros com nós próprios, se calhar não ser tão frios analiticamente. Sim. Mas acho que isto é uma questão de ir vivendo e de ir percebendo Sim. essas coisas. E se o Diogo pensar o que é importante nas flores é a beleza. Por que existem as flores? Por que se criam flores novas, cada vez mais belas, e a própria natureza, né? Claro que existe a função, né, das abelhas, do mel, etc. Mas, deixando de lado isso, as flores representam beleza, né? Então, é algo que as pessoas hoje em dia deixaram aparentemente, de apreciar. Né? Se aprecia alguns tipos de beleza física, né? Por exemplo, né? Se vai ao ginásio para se ficar, né, mais assim ou menos assim e tal, mas os outros tipos de beleza que existem na natureza, que são criados pelo homem, não se foca tanto. Então isso é algo que a minha avó me passou. É uma coisa que eu também não me lembro. Eu não me lembro de
de apreciar uma flor. Então, mas se você olhar bem para uma flor, é algo de extrema beleza, né? E principalmente uma orquídea, que é uma das espécies, né, vegetais mais evoluídas. Existem cerca de 30 mil espécies de orquídea. Em termos de evolução de mecanismos de reprodução, é algo extremamente complexo, extremamente especializado, extremamente sofisticado. Algumas orquídeas simulam a fêmea de um certo tipo de inseto, e o inseto macho vem para cruzar com essa flor, né? Achando que é uma espécie fêmea da sua espécie, e assim eles polinizam a flor. Imagina a evolução requerida para algo nesse nível. É uma orquídea que chama Orphis. É uma coisa que é uma coisa tão frágil que basta pisar e matar, mas ao mesmo tempo tem uma complexidade biológica que se calhar nos passa pela cabeça. Sim, sim. E é esta dualidade, não é? Como é que é possível às vezes nós achamos que as coisas que não são frágeis, ou as coisas mais duras, ou as mais frias, são aquelas que realmente têm a maior complexidade? Mas até uma planta, uma orquídea, tem esses estratagemas todos e essas evoluções que fazem com que ela possa fazer isto. Ela própria tem uma vida muito mais complexa do que aquilo que nós pensamos que ela tem. Nós, seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em perceber a importância de outros tipos de vida, porque eles não têm certas características que nós valorizamos, né? Como, por exemplo, uma planta não se mexe, uma planta não fala, mas existem estudos que indicam que as plantas têm sistemas, inclusive, de comunicação. Comunicação química através das raízes, como se fossem semelhante ao que existem nos nossos neurônios, que são impulsos elétricos, eletroquímicos, né? E elas têm isso. Existem estudos indicando que elas podem se comunicar, por exemplo, 2 carvalhos próximos, as raízes se comunicam através de impulsos eletroquímicos. É interessante, nós pensamos que é só pelas reações que as coisas se comunicam. Sim. Mas não, a natureza está toda interligada entre si. Nós aqui, quando estávamos a montar este estúdio, estava um gatinho lá fora, nós chegámos, tinha lá aqui um gatinho na quinta, acho que era bebê ainda, recente, mas nós chegámos, estávamos a despejar o material e estávamos a montar tudo, e ele começou a miar, e miava, e não parava de miar, Hamilton, ele estava sempre a miar, sempre. Aquilo já estava-nos a começar a chatear, porque nós queríamos estar aqui concentrados, não é? Nem ligámos à natureza. Mas eu fui lá fora, fui ter com o gatinho, pois ele não me deixava tocá-lo, eu ia atrás dele, ele levou-me ao seu lugar, ao seu sítio. Eu se fosse tocar nele, ele andava mais um bocadinho, depois ficava a miar, eu ia atrás dele. Se eu voltasse, ele voltava-me a vir buscar. Portanto, eu fui atrás dele até ao sítio dele, depois fui dar-lhe umas festinhas. Começou a ronronar, a partir daí não miou mais. Portanto, ele estava a chamar a atenção. Ele não falava, não tinha aquelas reações que os seres humanos têm, que nós percebemos logo o que é que se está a passar, mas se calhar dando um bocadinho mais de atenção às coisas mais frágeis que a natureza nos dá, nós percebemos que elas também comunicam connosco. Claro. E bastou uma festinha para deixar a vida daquele gatinho. Hoje ele está impecável e nunca mais miou. Ficou satisfeito. Hoje fazemos parceria com uma marca que vai te ajudar a relaxar. Aromáticas de Palma é uma empresa que faz diferentes infusões das melhores que há, com a melhor qualidade possível em Portugal. Este é um dos produtos Aromáticas de Palma. Vocês podem ver, tudo muito bonito. E este em específico é o Luna Soothe Relax, para quem quer relaxar, é o melhor que há. Tem Lúcia Lima, erva príncipe e camomila. Bebemos isto durante o episódio e a conversa correu às mil maravilhas. Portanto, cabe-te a ti experimentar este produto Aromáticas de Palma. Voltando atrás, um grande salto na sua vida, ir para os Estados Unidos da América. O que é que levou o Hamilton a dar este passo tão cedo e a deixar a tua mãe preocupada com isso? Sim, e era muito longe, porque da Bahia até St. Paul, Minnesota, sei lá, deve ter uns mais de 10 mil quilômetros. Então, mas a primeira coisa foi a neve. Eu me apaixonei, fascinei pela neve. Muita neve.
não era pouca, muita. Não era a nevezinha aqui que se vê na Serra da Estrela. Era assim, 1,5 metro de neve, né? Eu fiquei fascinado por aquilo, nunca tinha visto. E depois os valores, a cultura americana naquela época, né, que eu achava de muita valia, né, principalmente naquela parte dos Estados Unidos, no meio oeste e no norte, que tem uma forte colonização de países, de pessoas de origem da Escandinávia, né, da Suécia e da Alemanha. E então a neve foi a possibilidade de eu estudar, né, numa das melhores escolas em termos de aerodinâmica e de mecânica de fluidos do mundo, né? E pronto, aprender coisas novas, desenvolver mais uma língua, né? Nessa época eu já falava, obviamente, o português, francês e inglês. Então, mas eu queria desenvolver também o inglês, né? Italiano também. Depois eu tive uma oportunidade. Poliglota. Depois eu tive uma oportunidade também de morar na Itália e aí desenvolvi bastante. Então, foram principalmente esses pontos que me levaram, mas era sempre baseado em alguma paixão. E a tua mãe tentou-te impedir que fosses para os Estados Unidos? Não impedi, mas ela pediu que eu não fosse, ela achava que eu podia ir mais tarde, mas eu falei, não, mãe, eu quero ir agora, eu acho que vai ser muito bom para mim, e realmente foi. Como é que foi a adaptação a um país diferente, a uma cultura diferente, então, a viver sozinho? Sim, os primeiros meses foi difícil. Eu senti muita saudade, né? Essa palavra que só existe na língua portuguesa, mas eu acredito que todo mundo sinta, mas só nós, né, que falamos português, expressamos, né, a saudade. Mas como tudo mais na vida, se vai se acostumando, mas os primeiros meses foram difíceis. Mas eu jamais pensei em voltar, em desistir para o Brasil, em desistir do meu objetivo. Então, era muito importante para mim a continuação e depois passa. Na vida, tudo passa. Isso é verdade. Como é que foram os primeiros meses? Alguma memória de ter feito amigos? Sim, eu fiz questão, eu sempre fui assim como o meu avô, né? Muito planejador ou planeador da minha vida. Uhum. Então, eu fiz questão, quando fui morar na universidade, né, nos dormitórios da universidade, de pedir que me colocassem com um americano e não com outro brasileiro ou um latino, porque eu queria, né, aprender bem o inglês e a cultura. Então, eu fui morar, né, eram quartos duplos, né, e o meu roommate era um americano do estado vizinho de Wisconsin. Como é que se chamava? Wisconsin. Ele, Sim. Steve Peterson. Eu me lembro até hoje, e recentemente eu o encontrei no LinkedIn. Ele já está, obviamente, né, aposentado, mas então através dele eu fiz outras amizades e a adaptação foi muito fácil. Eu nunca senti nenhuma dificuldade. Claro que os Estados Unidos da década de 70, que é como quando estamos a falar, era outro país, né, de valores muito mais fortes, muito melhores do que o que existem hoje. Então, por exemplo, eu jamais senti qualquer tipo de discriminação, qualquer coisa desse gênero. Sempre fui muito bem aceito. E pronto. E eu dedicava... Bom, o meu tempo era dedicado a estudar. Né? Nunca saiu à noite enquanto estava no MIT? Eu nunca fui muito de sair para bares. Uhum. Ou o que é que seja. Não, eu saía pouco. A maior parte dos divertimentos na universidade naquela época eram no próprio dormitório da universidade. Tinha alguém dava uma festa no quarto, né?
Então, nunca eram festas muito grandes. Eram festas com 10, 12 pessoas. Ia no quarto de um, no quarto do outro, e para tomar uma cerveja ou alguma coisa assim. Então, nunca fui muito de sair para bares. E havia algum desporto que seguias lá nos Estados Unidos enquanto que estavas lá? Sim, quer dizer, eu fazia o que a gente chama de educação física, né? Que é você fazer algum tipo de atividade física, calisthenics. Também faço. Então. Mas assim, não, nenhum. Nunca fui muito também assim de me dedicar a um único esporte. Como é que era os Estados Unidos comparado com os Estados Unidos de agora? Se agora o Hamilton tivesse 7 anos, ia com a mesma coragem que tinha hoje em dia? Eu não iria para os Estados Unidos. Porquê? Porque os valores mudaram muito. É impressionante como eu acredito que a sociedade americana evoluiu em termos de valores. Os valores que eu vejo hoje, a divisão que existe hoje, principalmente devido à política nos Estados Unidos, não é nada comparado com o que eu vi naquela época. Então, não, eu não iria hoje. E que achas que fez a América seguir este dark path, por assim dizer? Realmente, eu não sei, Diogo. Eu acho que talvez tenha sido... Não sei dizer. Talvez sim, talvez saiba. Eu acho que algo que me surpreendia nos Estados Unidos era que os jovens, aos 16, 17, no máximo 18 anos, saíam de casa. Mesmo que não fosse para estudar na universidade, era quase que uma obrigação sair de casa. Né? Os pais enfatizavam muito isso e as pessoas, os jovens, achavam que isso era fundamental. E eu acho que com isso isso gera uma certa desagregação familiar. E eles tinham muito pouco contato depois disso com os pais. E eu acho que a família, né, brasileira, a família portuguesa, principalmente, eu vejo isso muito forte aqui. Existem laços muito fortes, mesmo que o jovem não more com os pais, mas existem laços muito fortes. Né? Eu vejo muito aqui, por exemplo, em Évora, jovens ajudaram uma senhora já idosa a caminhar e tal, que claramente você vê que deve ser sua avó. Né? Então, isso não se vê muito nos Estados Unidos, nem se via. É uma frieza interna deles? Eu acho que é cultural. Não sei se é bem... Talvez seja uma frieza, mas não existem laços familiares. E eu acho que por isso que a sociedade ela vai se desintegrando, né, se não há laços familiares fortes. Então, como existem na nossa cultura, né, latina, portuguesa e de origem... Né, principalmente, eu acho que Portugal, Brasil e alguns países que eu vejo também na América Latina tem isso muito forte. Espanha tem. Sim, nós somos países com uma matriz cultural muito, se calhar, muito diferente daquilo que os Estados Unidos é. Sim. Nós valorizamos muito a família. Até acho que há aquela frase que é Deus, pátria, família, não é? Sim. E trabalho. Ou já não sei como é que muito bem é, mas eu sei que nós valorizávamos nas 3 coisas mais importantes. Era Deus, a família e a pátria. E estes países têm uma matriz cultural judaico-cristã. Portanto, estão assentes em valores cristãos e um dos valores cristãos é exatamente a família como uma base de importância para construir uma sociedade. Então, já na altura, existia uma desconstrução da família nos Estados Unidos. Sim, começava a existir uma desconstrução não era da família. Tão afincada como é hoje em dia. Como é hoje, sim. Portanto, hoje, até mais cedo, jovens saem de casa nos Estados Unidos com 15 anos. Uhum. Né? Fogem de casa, saem da casa. Então, isso eu acho que gera uma desagregação familiar, que gera a violência que se vê hoje, por exemplo, né, nos Estados Unidos, e que não se vê no mesmo nível aqui, por exemplo. Já se começa a ver, se calhar,
aqui em Portugal e noutros países na Europa, um bocado mais essa violência a acontecer cada vez mais. Se calhar não em cidades pequenas como Évora, mas em grandes metrópoles como Lisboa principalmente e o Porto e Braga até já começa a existir este choque cultural. Mas então, na altura, os Estados Unidos já tinha esta desconstrução da base familiar. Sim. E agora está muito mais afincada. Então a pergunta é, então o que é que vai acontecer daqui para a frente? Não sei. Me preocupa muito porque existe um fator agravante hoje em dia que são as mídias sociais. E elas ajudam a desconstruir a família, ajudam a desconstruir as pessoas até. As pessoas hoje, existem estudos, muitos, comprovando que as pessoas que se dedicam muito tempo a mídias sociais são pessoas depressivas, pessoas que têm algum tipo, que adquirem algum tipo de doença mental. E porque aquilo, sim, tem uma função positiva, né, que é você poder comunicar com alguém à distância, com a própria família, mas esse não é o uso principal das mídias sociais. Deixou de ser. Deixou de ser. Então me preocupa muito a questão das mídias sociais e o que elas estão a fazer com as pessoas. Então eu acho que há uma tendência a piorar, mas como tudo no universo, né, vai chegar um ponto em que reverte e deve melhorar. Mas até lá pode piorar ainda. Há uma desconstrução da família, mas também há uma desconexão emocional. Sim. É engraçado como em 2000 não sei quando é que as redes sociais começaram a surgir, mas eu sei que... do ano 2000, acho, por aí. Foi, mas em 2013 eu criei o Facebook e acho que em 2007 foi quando mais ou menos começaram a lançar. O motto principal das redes sociais na altura era realmente esse, era conectar pessoas que estavam distantes, mas manter a ligação emocional, poder mostrar fotos às pessoas. Sim, da família, onde estou, falar com elas. Exatamente. Vê-las. Videochamada, o Skype, o Wi-Fi, o H5. Sim. Isso tudo parece que deixou de ser... Houve algum ponto na história que deixou de ser esse o principal objetivo das redes sociais. Sim. Eu vi no outro dia um episódio com um psicólogo que dizia que é assustador que uma criança que tem um telemóvel pela primeira vez em 2 semanas já tem conteúdos pornográficos no telemóvel. É assustador que uma criança que tem um telemóvel em 2 semanas já passa horas e horas a ver vídeos nas redes sociais inúteis, sim, que valem 0, sim, mas que poluem aquela cabeça. Sim. E os Estados Unidos é uma coisa. Os Estados Unidos é, como o Hamilton disse, é o supra-sumo de tudo na Terra. Portanto, os Estados Unidos está sempre na vanguarda de tudo. Na tecnologia, é o país mais rico do mundo, é o país mais falado do mundo, é o país que tem também as coisas mais, eu esqueci-me da palavra, mas mais extremistas do mundo. Sim. Tudo começa lá. O mundo segue a tendência. Portanto, eu meio que olho para os Estados Unidos e vejo assim, ok, o que os Estados Unidos está a passar agora meio que é um espelho do que vai acontecer se calhar na Europa daqui a alguns anos. Pode ser. Se não houver medidas preventivas. Sim. É o que estava acontecendo no Brasil, né? Principalmente que o Brasil de quando eu era criança, quando eu era miúdo, tinha muita mais influência europeia do que dos Estados Unidos. Mas depois, com o comércio, né, muito forte e com os filmes, com a televisão, com tudo dos Estados Unidos, a influência americana sobrepujou a influência europeia no Brasil. Né? Tanto é que a segunda língua que se estudava no Brasil era o francês, não era o inglês. E então eu vejo que o fato, por exemplo, hoje do Brasil ter muita violência advém dessa, né, americanização das mídias sociais, né, que, né, os Estados Unidos, todas elas são empresas americanas. Né? É uma coisa impressionante. Sim, né? Meta e Amazon e todas, Google, tudo são empresas americanas. E elas defendem, obviamente, como toda empresa, a sua
perpetuidade. Né? E hoje, você falou bem, elas foram lançadas no sentido de conectar pessoas, hoje elas desconectam as pessoas. Mas desconectam de propósito. Sim, sim. Já a missão é desconectar. Sim. A missão é tornar-te dependente daquilo, como se fosse uma droga. Exatamente claro. igual a uma droga. Com raras exceções. Por exemplo, o LinkedIn é uma exceção. Sim. Né? Até porque, como tem um foco muito maior, né, de negócios, conecta mais as pessoas. Ainda conecta muito as pessoas. Mas as outras são totalmente desconectantes de pessoas. E há uma obrigatoriedade com as redes sociais que acho que toda a gente sente hoje em dia, principalmente os jovens, que é nós estamos no Instagram 6 horas por dia e alguém manda-nos mensagem. Um amigo. Sim. Em vez de nos ligar, manda-nos uma mensagem. E nós não respondemos. Não respondemos porque ou nos esquecemos, ou não estamos para aí ligados naquele momento. Não vimos. Ou não vimos. E o não responder a uma mensagem numa rede social desencadeia na pessoa que enviou a mensagem uma sensação de insegurança, de raiva até. De raiva. Sim. Porquê que não me respondeste à mensagem? Eu mandei-te a mensagem em vez de ter visto. Sim. Eu por acaso sinto um bocado mais isso porque eu neste momento, apesar de estarmos a fazer o podcast e termos de ir ao Instagram, ao TikTok, ao YouTube lançar, eu quis virar um criador, não um consumidor. Eu quis passar a criar conteúdo, não que valesse zero, mas que pudesse dar alguma coisa às pessoas que estão a consumir o conteúdo nas redes sociais. Sim. E quando passei para esta margem de criador e não tanto de consumidor, porque eu ainda também consumo, mas quando passei a consumir menos, também comecei a dar por mim a deixar de responder às mensagens no Instagram ou nas outras redes sociais. Sim. E isso desencadeou, de uma forma muito engraçada, desencadeou certos mecanismos de defesa das pessoas que mandavam mensagem que já não queres saber de mim, já não falas comigo. E eu dizia assim, não, liga-me. Sim, claro. Se eu puder falar contigo, eu atendo e falo contigo. Se eu te puder responder à mensagem, e eu agora sou apologista de que as mensagens é só para dizer, não posso falar agora, posso te ligar mais tarde, está tudo bem. Não é para estar a perder horas a fio a falar com dezenas de pessoas diferentes por mensagem, quando se calhar tudo aquilo se pode resumir a uma chamada. Sim. Ou até mesmo um café. Sim, claro. Mas há exceções. Sim, claro. Mas eu sinto um bocado essa... No início foi como uma dependência, como se no início eu me sentisse obrigado a responder a quem mandasse mensagem pelas redes sociais, e depois eu fui avisando e dizia que agora sou contactável é por telemóvel e por mensagem, e de vez em quando ainda vou respondendo a mensagens. Sim. Mas não estou ali a perder de meia hora a responder mensagem no Instagram. Eu também pratico isso, eu também consumo Instagram, Facebook, mas se você olhar o meu Instagram e o meu Facebook, você vai ver que o que eu posto ali são fotos das minhas flores, da minha família, né, dos meus netos, da minha casa com a família, só, nada mais. Eu não posto fotos minhas, nem de coisas políticas ou religiosas, ou nada. Minhas flores, né, minha família. Porque o espaço público pode ser muito tóxico. Sim, sim. Não, e eu também limito, né, quem pode aceder. Sim. As redes sociais tornaram um bocado o ser humano como um livro aberto. Sim, sim. Quer dizer, se calhar até não. Porque as redes sociais mostram às pessoas como elas querem que sejam vistas. Claro, e não como elas realmente são. Exatamente. E advém daí o facto de muita gente consumir, achar que está a ver a pessoa que é, mas por trás das câmaras, por trás de toda aquela edição, de toda aquela fantasia, é uma pessoa, como o Abel disse há bocado, depressiva, fria, com problemas emocionais, e que muitas vezes está prestes a fazer algum tipo de crime hediondo. Sim, sim. Como aconteceu agora em Portugal, aquele jovem de 14 anos matou a mãe em casa. Sim, sim. Como é que é possível? Sim. Esta realidade americanizada Sim. já chegou a Portugal. Sim.
E é muito por causa disso. Sim, é verdade. Como é que... Então o Hamilton disse há bocado que tudo no universo tende para um lado, mas depois possivelmente pode reverter e vir para o positivo. Eu acredito assim. Eu acho que o universo... existe uma energia muito forte, muito desconhecida no universo, que muitas pessoas chamam de Deus. E essa energia, ela tem consciência. Existem alguns vídeos no YouTube muito interessantes sobre isso, né? Questionando exatamente como nós, aqui na Terra, tão pequeno que somos comparado com todo o universo, temos toda essa consciência, essa inteligência. Normalmente esquecemos que nós somos parte do universo e fomos criados por ele. Então, sim, o universo tem consciência. Então, se alguém tem dúvidas sobre a existência de Deus, Deus é essa energia, é essa consciência que existe no universo. Então o que é que achas que o que é que achas que Deus está a ver neste momento? Eu acho que essa energia, né, e Deus é tão maior do que a nossa dimensão que ele nos dá a liberdade de agirmos da maneira que acharmos melhor, que nem sempre é a melhor, mas eu acho que ele nos dá essa liberdade do livre-arbítrio. Mas não será que hoje em dia difundimos muito o que é o bem e o que é o mal? Pela relativização da moralidade da nossa sociedade? Sim, mas eu acredito, Joe, que nós sabemos, cada um de nós, baseado nos seus valores intrínsecos, a gente sabe muito bem o que é o bem e o que é o mal, né? Eu costumo dizer que honestidade, por exemplo, é um valor, não precisa ser explicado. Ou se é honesto ou não se é. E as pessoas sabem que não ser honesto não é um bem, é um mal. Não precisa ser explicado. E é universal, né? Onde alguém vai dizer, não, ser desonesto é bom, né? Algumas pessoas são desonestas, mas elas sabem Que estão a ser desonestas. que estão a ser desonestas e que isso é mal. Sabes uma característica que só existe nos seres humanos? Não, qual seria? Crueldade. É verdade. Nós, não há mais nenhuma espécie à face da Terra que seja cruel. Nós somos, os seres humanos criaram a crueldade. Nós somos cruéis com nós mesmos, com as pessoas à nossa volta. Nós criamos esta característica, esta sensação de crueldade pelo outro que às vezes não conseguimos explicar. Mas não, quando o leão, por exemplo... Não se vê isso no mundo animal. Não se vê. O leão, quando está a comer, para comer, o para bambi, sobreviver. mata porque é uma necessidade da natureza. Nós também matamos, e isso não é crueldade. Nós também matamos seres animais para comermos, para nós sobrevivermos. Isso não é crueldade. Claro. Mas nós conseguimos criar crueldade. Sim, sim. E foi Saramago que disse isto numa entrevista. Por acaso eu vi isto ontem e acho que veio mesmo a calhar ter visto isto ontem, para aqui. Nós, para além de sabermos quando estamos a ser desonestos ou quando estamos a ser honestos, eu acho que também nós criamos esta sensação de ser cruel. Mas é uma sensação inexplicável. Mas só nós temos isso. Eu não consigo ver num gato, eu não consigo ver num não, em nenhum tigre, outro animal não existe. num pássaro, não dá para ver. Nem nas flores, não dá para ver crueldade em mais nenhum lado a não ser nós. E isso faz-me levar a pensar que eu acho que dizem que Deus criou-nos à imagem dele. Mas isso acho que foi o ser humano que escreveu. Eu não acredito que Deus se tenha criado ser humano e criou com crueldade. Eu acho que nós nos corrompemos a nós próprios quando nos apercebemos desse livre-arbítrio que nós temos. Sim, sim. Nós, se pudéssemos ser castigados pelas más ações que fazemos, nós
se calhar não tínhamos inventado a crueldade, nós se calhar não éramos honestos, porque sabemos sempre que se fôssemos honestos íamos levar um castigo divino. Como nós sentimos, e muita gente está afastada deste espírito divino, deste espírito de castidade, deste espírito de religião, sentem que podem ser mais desonestas, que podem ser mais cruéis e mais má amigas dos outros. E eu acho que isso também é um dos problemas que tem afetado um bocado a nossa sociedade. Eu acho que este afastamento eu não diria da religião, mas eu diria daquilo que é a boa palavra de Deus, por assim dizer. Sim, os valores. Os valores. Eu não quero muito entrar naquilo da religião, não quero muito entrar por aí, porque acho que cada um tem que acreditar no que tem que acreditar e continua a vida de cada um como ela tem que ser. Mas há uma coisa interessante. Quando nós passamos a acreditar numa força superior que tem consciência, que é maior que nós e que sabemos que nós estamos cá com um propósito, a quantidade de vezes que nós praticamos a desonestidade, o mal e a crueldade diminui drasticamente. Claro. E nós ganhamos uma sensação dentro de nós que é: eu quando faço mal sinto logo o peso disso em cima de mim. Só porque acredito que existe esta força divina que nos diz: não sejas cruel. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa amiga, e isso vai-te dar mais do que aquilo que tu pensas que não te irás se não fosses. Verdade. E eu acho que falta isso. Eu acho que é este cocktail da desconstrução da família, da desconexão emocional por parte das redes sociais e deste afastamento dos valores cristãos, por assim dizer, que fazem com que a sociedade esteja cada vez mais fria. E há uma coisa que eu também te queria perguntar, era sobre o que é que achas sobre o relativismo moral? O que é que achas sobre esta nova filosofia de vida em que cada um faz o que quer sem consequências? De novo, Diogo, eu volto a dizer que eu acredito que, né, essa força, essa energia divina maior e que tem consciência, ela nos deu o livre-arbítrio. E consequentemente, porém, tudo tem consequências. Então, eu vejo que eu posso pensar algo que a maioria da sociedade não concorde, mas eu não preciso necessariamente expressar isso publicamente. E é o ponto que nós chegamos, né? Principalmente em algumas sociedades, né? Estamos a ver isso muito forte nos países que estão a ser governados por governos de extrema direita, onde se fala o que quer, se expressa, né, todos os sentimentos que se quer. Eles cunharam, inclusive, aquela palavra woke, né, para descrever qualquer coisa que privilegie ou que enderece diversidade, etc. Ou seja, é o auge de se dizer o que se quer, ainda que isso vá a ofender uma grande parte da população, né, ou das pessoas que estão a ouvir, né? Eu me surpreendi, não sei se devo citar exemplos, mas recentemente eu vi o vídeo sobre uma palestra do presidente americano aos generais, a seus generais, né, que ele trouxe do mundo todo, tinham mais de 200, e o seu ministro da guerra, né, como o nome foi mudado de ministro da defesa para ministro da guerra, oficialmente. Sério? A dizer que era inaceitável pessoas gordas nas Forças Armadas. Quer dizer, e lá estavam, né? O próprio presidente está acima do peso dele, então como é possível, né, você falar, ele pode achar isso, pode pensar isso, mas o chefe das Forças Armadas, o grande supremo, o que decide, o grande supremo chefe está sobrepeso, está com sobrepeso considerável e diz que nas Forças Armadas Americanas não se pode estar com sobrepeso. O homem que decide, se clicar no botão, acabar com o mundo. Sim.
E é o primeiro a quem tem que ser aplicado o exemplo. Pois. Então, Fantástico. mas estamos a ver isso no mundo todo, não é só lá. Né? Principalmente, como eu disse, né, nos países com governos radicais de direita, né? Aqui na Europa temos alguns exemplos, né? E pronto, é típico, né, desse grupo de pessoas. Assim como também, né, a extrema esquerda tem suas questões, mas é muito comum nos grupos de extrema direita hoje em dia. Então, a minha resposta é: sim, temos o livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que podemos fazer e falar o que queremos. Temos que respeitar as pessoas. Exatamente. E não é também, uma coisa engraçada, não é dizer e depois também dizer, mas eu quis dizer isto com Ou então humor. me desculpe. Com humor. Tá muito comum também se falar o que se quer, fala-se asneiras e depois se pede desculpa e está tudo bem. Mas no fundo a pessoa quis dizer aquilo. Aquilo magoa, as palavras magoam. Claro. As pessoas têm que ter noção que uma das formas de comunicar é com palavras. Sim. E quando dizemos algumas coisas não as podemos retirar. São como mísseis, uma vez lançados, não retornam. E há uma coisa aqui em Portugal, uma cultura que é: se és humorista podes dizer o que tu quiseres. Verdade. Também. Mas é assim, não é pôr um lápis azul sobre aquilo que os humoristas podem dizer, mas não é por seres humorista que tens que calcar, pisar e atacar outro ser humano. Sim, claro. Só para prazer das pessoas se rirem. Para darem risada, sim. A não ser que a pessoa que está a levar com as piadas tenha aceitado provisoriamente essas piadas. Sim. Há um programa na SIC que é o Isto é Gozar com Quem Trabalha, que toda a gente gosta, e eu também admiro, gosto daquilo, mas às vezes sinto que é um bocado de infortúnio estar a fazer aquelas piadas sobre seres humanos só porque a pessoa que está a fazê-las é humorista e tem um cheque verde, um cheque branco para falar o que quiser. Sim. Também não pode ser bem assim. Não. Se chegaste até aqui, significa que estás a gostar do episódio. E muitos de vocês que estão a ver não seguem o nosso canal. Portanto, sigam o Além do Sucesso para não perderem mais nenhuma novidade. E se estás a gostar do episódio, significa que és obrigado a dar um like, a comentar aquilo que gostaste, e se tiveres alguma crítica, por favor, comenta para nós melhorarmos o podcast e partilha com os teus amigos e com a tua família. É importante que o vosso apoio seja refletido no nosso canal. Por isso, até já. Milton, estávamos a falar de tu estudares no MIT. O MIT é a melhor escola de engenharia, a melhor universidade de engenharia do mundo. Sim. Como é que foi estudar numa escola desta exigência tão grande? Então, pois, aí foi um período bastante intenso da minha vida. Na realidade, eu fui para o MIT por um desafio. Né? Eu pensei comigo, eu falei, eu quero estudar na melhor universidade de engenharia do mundo, engenharia aeronáutica, claro. E será que eu consigo? Então foi quase como um teste. Eu quero, e eu acho que eu consigo, e eu vou tentar. E realmente consegui ser admitido, né? Recentemente eu estava a ver estatísticas da taxa de admissão às melhores escolas do mundo, e o MIT admite somente menos de 5% de todos aqueles que aplicam para entrar no MIT. Então é uma taxa extremamente baixa. Né? É 4, alguma coisa, 4,6%. E foi um período realmente muito tenso, porque você está lá a competir com as mentes mais brilhantes, né, do mundo, não é só dos Estados Unidos, né? Você vê no MIT pessoas da Ásia, da América Latina, da Europa, e você está e as notas, né, as avaliações nas provas são relativizadas. Quer dizer, se todos acertaram todas as perguntas e você errou uma, né, você realmente está em último lugar. Né? Então, eu precisei realmente... Então, a minha vida no MIT, né, foi dedicada somente ao estudo. Eu literalmente não fazia mais nada. Não há como fugir numa universidade Não há dessas. como fugir. E eu tinha um compromisso de entregar, né, um trabalho que foi financiado pela NASA,
trabalho de pesquisa, que foi a minha tese de mestrado. Então eu tinha obrigação para continuar no MIT a entregar esse trabalho pronto. Então era à noite a trabalhar, né, neste trabalho, ou durante o dia também, e o tempo que sobrava a estudar. Então eu raramente fazia qualquer coisa outra que não estudar. Houve algum professor no MIT que o marcou para a vida? Ou assim um gênio? Todos eram, mas a minha orientadora foi uma mulher, chamava Sheila Widnall. Ela era uma mulher extremamente inteligente, né, muito determinada, muito exigente, às vezes até dura, né, na maneira de agir. E pronto, ela até depois foi, no primeiro governo do presidente Bill Clinton, ela foi a primeira mulher a ser, nos Estados Unidos chama Secretary of the Air Force, que é o ministro da Força Aérea, né? Foi a primeira mulher pela sua competência e tal. E sim, ela me marcou muito profissionalmente, né, por essa determinação e por esse rigor. E depois dessa fase nos Estados Unidos, voltaste para o Brasil? Direto. O meu sonho era aplicar tudo que eu aprendi no Brasil, na Embraer. Eu sempre tive essa admiração muito grande, essa paixão pela Embraer. E a época a Embraer não era nada do que a Embraer hoje, a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, admirada, né, em todo o mundo pela competência, pela segurança dos seus aviões, pela robustez, pela leveza, né, tudo. Era uma empresa que fabricava aviões sob licença e tinha acabado de industrializar o Bandeirante, que foi o primeiro avião turbohélice da Embraer, coincidentemente para 19 passageiros, como o nosso Luz 222. Então, a história do nosso Luz 222 é uma história muito parecida com a criação do primeiro avião pela Embraer. Há 70 anos atrás. Não, 60 anos atrás. Então a história que o Luz já está a traçar pode ser uma história parecida com aquilo que a Embraer traçou no Brasil há 60 anos atrás. Pode e será. Isso é muito bom de se ouvir. Eu quero que seja, e foi o motivo pelo qual eu aceitei o desafio. Eu gostava de reproduzir aqui, em Portugal, essa história de sucesso que foi o Bandeirante da Embraer no Brasil e que criou a Embraer e toda uma indústria aeronáutica que hoje é a terceira maior do mundo. E no seu tempo durante a Embraer, como é que foi trabalhar lá? Sempre muito prazeroso, muito orgulho. Sempre vesti a camisola, como se diz aqui, né? Uhum. Da Embraer. Todos que lá trabalhavam eram assim. Claro, como tudo, há períodos mais difíceis. A Embraer, como empresa do Estado, teve uma época que não teve muito sucesso, então quase chegou a quebrar, a falir. E depois, quando foi privatizada, né, retomou com um sucesso muito grande, né, principalmente devido a um homem, o Maurício Botelho, e outros, né, mas ele foi o CEO, e também uma outra pessoa muito importante, um brasileiro de origem japonesa, o Satoshi Okota, que eu admiro muito, que criaram os principais produtos que reergueram a Embraer. Então a Embraer no início era uma empresa pública? Era uma empresa pública. Do Estado? Do Estado, sim. Depois esteve quase na falência? Quase na falência, foi privatizada num leilão, né, que gerou muitos protestos e tal. Em 94, ela foi privatizada e de lá para cá, só uma história de sucesso. Então o Hamilton trabalhou na Embraer de que época? Em que época? De 1980 a 2016. E o momento em... Então foi recente, saiu da Embraer recentemente. Sim. E esses momentos da Embraer, se tivesse que descrever 2 ou 3, tirando esse da compra privada para privatizar a Embraer, qual é que acham que foram os momentos mais importantes da história da empresa? Bom, eu vejo assim, eu fui líder
de alguns projetos da Embraer, e alguns me marcaram muito porque eu tinha a possibilidade, como hoje no Luz 222, de tomar decisões importantes sobre o rumo do projeto, o que fazer, como fazer. Um deles foi o projeto do CIVAM, que é o System for the Vigilance of the Amazon, baseado numa plataforma da Embraer, no Embraer RJ-145, né, que era, e ainda é, porque ainda voa, um avião de 45 lugares, a jato, e que foi decidido que seria a plataforma para um avião de vigilância aérea antecipada, com um radar da Ericsson, né, montado em cima da aeronave. Só o radar pesa 1 tonelada e custava, à época, mais do que o próprio avião. É um radar de busca eletrônica, né? Ele não é rotativo, não é como daqueles que a gente chama de dish radar, né? Que tem um radar rotativo. Não, ele é todo fixo, ele faz o scanning, né? O escaneio do espaço através de um arranjo eletrônico que vai mudando de posição. E esse foi um grande sucesso. E esse foi um grande sucesso. Né? Ainda a Força Aérea Brasileira comprou vários dessas aeronaves, depois a Força Aérea grega, os mexicanos compraram, a Índia comprou. Então foi um grande sucesso e a primeira vez que ele decolou, né? Um avião decolar com aquele radar enorme, que era quase do tamanho do próprio avião, em cima, foi assim uma alegria muito grande. Qual é a sensação de trabalhar num projeto tanto tempo e estar a ver o primeiro voo? É uma sensação indescritível. Eu estou ansioso desse dia. Sim, eu cheguei às lágrimas, fui às lágrimas, né? E a minha esposa, a Tereza, estava comigo, né? Nesse evento. E realmente foi algo assim muito emocionante. Você vê o primeiro voo de algo que você, né, liderou o desenvolvimento. E é que eu espero, né, que aconteça com o nosso Luz 222. Vai acontecer. O que é que te motivou a procurar um novo desafio depois da Embraer? A paixão. Eu não consigo viver sem paixão e um propósito. E no caso, o propósito era de criar algo do zero, né, um avião do zero, e especialmente em Portugal. Então foi meio que quando viste esta oportunidade, sentiste que o teu propósito tinha que ser aqui? Sim, sim. Mas mais do que isso. Na realidade, né, você falou no início dessa nossa conversa que as coisas não acontecem por acaso. Foi muito interessante porque eu estava já, né, quando eu saí da Embraer em 2016, eu trabalhei um período numa empresa americana de fabricação de simuladores de voo, a Flight Safety International. E depois eu queria voltar para o Brasil, voltei e estava à busca de oportunidades. Algumas apareceram, outras não, mas nenhuma delas era realmente aquilo que eu queria. Quando apareceu o Luz 222 e a oportunidade de gerenciar todo o projeto, aquilo veio assim como se fosse algo que era para ser meu. Por que isso? Porque era algo novo, algo totalmente a começar, né, do zero, praticamente, né, porque não existe um projeto que seja 100% português. É que tanto é 100% português como também a começar do zero, tanto a nível do que Portugal tem, sim, que não tem nada, como também a nível de projeto do próprio avião. Sim, sim. Portanto, o Hamilton juntou o útil ao agradável. Sim, mas um ponto importante também, Diogo. Muitas pessoas, né, vêm trabalhar no Luz 222, claro, porque se interessam pelo projeto, mas também muitos brasileiros porque querem uma experiência de morar na Europa, etc. Mas a minha tem muito a ver com Portugal. Né? Eu sempre, uma das minhas grandes curiosidades foi descobrir a minha ancestralidade.
as minhas origens, né? Nós que somos de origem da América Latina, a maior parte das pessoas tem uma curiosidade muito grande de saber de onde eles vêm. Porque é quase como, né, o que chamamos no Brasil o cachorro vira-lata. Né? Porque eu não sei se existe uma expressão parecida. Aqui não acho que não existe. É um cachorro que não é de raça pura. É aquele cachorro que já misturou várias raças e chama-se vira-lata porque ele vai, normalmente está na rua, a comer, né, de latas de lixo aqui e acolá. Então chama-se vira-lata, eles viram a lata para comer. Né? É uma expressão muito, muito interessante, tipicamente brasileira. Então eu sempre tive esse interesse e descobri, para minha surpresa, através de testes de DNA, que eu sou 96,5% de origem portuguesa. 96,5%? O que é altíssimo para alguém da América Latina. Muito alto. Até mesmo, talvez, para alguém português, né? 96,5% é uma porcentagem muito alta. E qual era a geração que era muito portuguesa? Antiga. Só que eu fiz o melhor teste de DNA que existe, né, nos Estados Unidos. Então, é muito preciso. E com isso, aí eu comecei a pesquisar da onde seria. E foi aí que descobri, até também por questões históricas, né, que a grande maioria dos imigrantes portugueses que foram para o Brasil eram do norte de Portugal. Quase não existe pessoas no Brasil de origem de imigrantes de outras regiões. Quase todos são de origem do norte, principalmente do Porto para cima. E aí eu estudei através dos nomes de família e descobri que as origens eram de Ponte de Lima e de Resende, né? E também das ilhas, né? Dos Açores e Madeira. E então isso para mim foi muito importante porque eu queria retornar a Portugal a alguma coisa que me foi dada, que foi a vida, né? A minha origem. Então eu tenho essa ligação especial com Portugal. Portanto, o Projeto Luz foi essa ligação que tem com Portugal, sim, da descendência ser 96% portuguesa, permitir Portugal ter o primeiro avião português, sim, feito em Portugal, e também ter aquela oportunidade de não entrar no meio do projeto, entrar logo no início ou na fase mais preliminar do projeto, sim, e poder ajudar com a experiência toda que tem a mostrar ao mundo que Portugal também tem o que é preciso, tanto a nível de talento como de conhecimento e de capacidade logística para fazer acontecer um projeto desta dimensão. Claro. E as minhas expectativas não foram frustradas no sentido em que encontrei, né, aqui equipas extremamente competentes, principalmente os jovens, eu costumo chamá-los de jovens talentos, né, das melhores universidades portuguesas. Me surpreenderam até, de uma certa maneira. Eu não esperava que fossem tão, né, competentes como são. E então essas equipas com pessoas experientes e os jovens talentos é o perfeito ambiente para se criar e se fazer acontecer. Então tu acreditas que este projeto pode inspirar uma nova geração de engenheiros a não querer sair de Portugal? Sem dúvida. Sem dúvida. Será a criação de uma indústria autóctone portuguesa capaz de construir este avião e outros depois mais sofisticados, maiores, etc. Porque o Luz 222 já é um avião sofisticado, né? Não é um projeto simples, é um projeto moderno. Não é só por fazer. Não é só por fazer. Então, certamente ele gerará tecnologia e criará, né, uma geração de engenheiros experientes em fazer avião. Porque eu acho que Portugal precisa de um bocado disso. Portugal é complicado manter talento cá. É verdade. Os jovens procuram... Não sei se é por uma pressa de querer fazer dinheiro e Portugal ainda não tem a estrutura para permitir aos jovens fazer isso e as coisas estão cada vez mais caras, mas se calhar se apelarmos um bocadinho mais àquela parte de poder fazer parte de algo que pode mudar Portugal e que pode abrir uma OEM, sim, muito grande em Portugal, pode ser que, se calhar, para já é difícil de mostrar esta visão, mas se calhar daqui a 5, 6, 7, 10 anos, Portugal vai ter uma empresa
muito capaz de reter aquele talento que está a fugir para os outros países. Sim, e é por isso que eu, desde sempre, eu busco conversar principalmente com os jovens que trabalham conosco nas nossas equipas, né? E a motivá-los de que o propósito de trabalhar nesse projeto vale muito, né? Não é o fato de você ir para Luxemburgo, para Malta, para Mônaco, para Suíça, né? Para ganhar o dobro, por exemplo, que pode ser, né? E o custo de vida também lá é muito mais elevado, mas e deixar de lado o propósito de criar algo relevante. Isso é muito importante. Então, por isso, é o motivo das minhas falas frequentes com todos, onde eu enfatizo as coisas positivas que estão a acontecer no projeto, no programa. Tiveste algum momento na tua carreira profissional em que pensaste desistir daquilo que estavas a fazer? Não, nunca. E algum momento em que sentiste mais desmotivado? Não, nunca. Como é que tu passas essa força para aqueles que pensam de forma desmotivadora e tão tristes? As duas palavras que eu usei e uso muito na minha fala: paixão e propósito. Acima de tudo. Não é o dinheiro, é a paixão e o propósito. Eu tenho uma paixão, né? Quando eu digo eu no modo geral, né? A pessoa tem uma paixão e tem um propósito e tem um sonho. Uhum. Né? E esta é a oportunidade de realizá-los. Então, é viver a paixão, ter este propósito, vivê-lo, né? E realizá-lo. Achas que o teu avô veria a tua presença no Luz como um cumprimento de um sonho concretizado vosso? Certamente. Achas que é o supra-sumo? Sim. Sim, toda a minha vida eu acho que ele se orgulharia muito, mas esse momento é realmente um momento muito importante. E respondendo algo que eu não respondi, você me perguntou em que geração, há quanto tempo atrás, esses antepassados, né, vieram, quer dizer, foram para o Brasil daqui de Portugal, há muito tempo atrás. Provavelmente aqui, não sei o quanto da história portuguesa no Brasil se estuda, mas logo que Portugal descobriu o Brasil foi dividido em algumas capitanias hereditárias, que assim se chamavam, porque eram nobres portugueses que administravam essas capitanias, né, imensas, eram maiores do que Portugal, e cada uma delas, e eram passadas para os filhos, né, para os herdeiros, por isso que chamavam-se capitanias hereditárias. Deve ter sido nessa época que os meus antepassados foram para lá. Então, não sei se eram os nobres ou se eram gente do povo que imigrava, mas foi certamente muito, muito antiga. Então, eu não consigo localizá-los, né, no tempo, mas através dos testes de DNA eu descobri que, sim, vieram de algum lugar. E sabe o lugar aqui em Portugal? Então, como eu disse, era provavelmente Ponte de Lima, Resende. Isso é perto de onde eu morava, sim, onde eu nasci, Braga. Mas também das ilhas. Então há uma mistura ilhas. Sim. Ok, dos Açores ou da Madeira? Eu acho que ambos. A sério? Sim, porque são muitas gerações. Sim. Ou seja, e esse teste permite ver tão lá atrás? Sim, o que ele faz é o seguinte, ele te dá, baseado no banco de dados que ele tem de outras pessoas, e que respondem, porque você faz o teste, né? Você coleta saliva, basicamente, e envia para o laboratório que identifica 23 cromossomos, né, dos genes humanos, e baseado no banco de dados que eles têm de milhões de pessoas que já fizeram o teste e que responderam o questionário dizendo de onde os seus antepassados vêm, eles conseguem detectar de onde você veio. Eu tô curioso. Que você tem uma comunalidade genética com aquela pessoa cujos antepassados, não com aquela, mas com milhões de pessoas que têm aquele mesmo gene que
e que vieram daquele lugar. É uma assim coisa se que eu faz. tenho que experimentar. Sim, sim. Até estou curioso. O que é que será Existem muitos desses testes hoje em dia. Acredito que aqui em Portugal deve existir. olha, fica anotado aqui numas coisas na minha lista to-do, Sim, no your Ainda bucket list. na bucket list, para ainda tentar fazer este ano, para ver se... Até estou curioso para ver o que é que sai. Se tem alguma origem... Pois, uma pessoa não sabe, não é? O Hamilton não fazia a mínima ideia que poderia ter uma porcentagem tão Então, alta. sim, eu achava que seria uma mistura, né, como a maior parte dos latino-americanos né, mas não, a grande maioria, 96,5%, é uma porcentagem altíssima para alguém, né, hoje em dia, depois de tanta miscigenação, e da América Latina. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa grande. E isso tem muito a ver também, porque os meus pais têm origens comuns na mesma cidade, uma cidade muito pequena, do interior do Brasil, que não houve muita miscigenação. Então, talvez por isso essa porcentagem tão elevada. Hoje fazemos parceria com uma marca que vai te ajudar a relaxar. Aromáticas de Palma é uma empresa que faz diferentes infusões das melhores que há com a melhor qualidade possível em Portugal. Este é um dos produtos Aromáticas de Palma. Vocês podem ver, tudo muito bonito. E este em específico é o Luna, Soothe Relax, para quem quer relaxar é o melhor que há. Tem Lúcia Lima, erva príncipe e camomila. Bebemos isto durante o episódio e a conversa correu às mil maravilhas. Portanto, cabe-te a ti experimentar este produto Aromáticas de Palma. Eu tenho aqui uma coisa que vai de encontro a duas palavras que o Hamilton diz: paixão e propósito. E a pergunta é: o que é que mantém o Hamilton com esta energia que muita gente inveja e é nova e não tem tanta assim como o Hamilton tem? São as próprias palavras, né? A paixão e o propósito. Cada dia sai da cama com... Sim, com a paixão e com o propósito. Eu vou fazer isto, eu tenho que fazer isso, eu quero fazer isto. E é isso que me leva... Né? Eu também gosto muito de pessoas. Então, quando estou, né, nos escritórios lá no Parque Alentejano de Ciência e Tecnologia, onde estão os nossos escritórios, né, a interagir com as pessoas, isso me energiza muito. Né? Então, é daí que vem essa energia e essa vontade de viver, de criar, de produzir. E essa curiosidade e a vontade de aprender que ainda tenho hoje também advém dessa força que tem o Hamilton? Sim, sim. Eu sempre estou a ler coisas novas. Uma mídia social que eu acho muito positiva é o LinkedIn e o YouTube. Né? Bem usado, o YouTube tem vídeos... O YouTube é uma universidade. É uma enciclopédia, como se chama, né? Quando eu era criança, aliás, é um outro ponto que eu lembro da minha avó. A minha avó tinha a versão brasileira, em português, da Enciclopédia Britânica. Chamava-se Barça. E ela... Eram, não sei quantos, 24 volumes grossos assim, né, de livros. Com informação. Com informação sobre tudo. E ela guardava com muito carinho essa enciclopédia no armário de sua casa, do seu quarto. E eu, muitas vezes, entrava nesse armário, um armário muito grande, me sentava e ficava a ler, pegava um daqueles volumes, abria e lia alguma coisa sobre uma matéria e tal. E eu vejo o YouTube hoje é a versão, né, da Enciclopédia Britânica, ou da Barça, como era o nome da versão brasileira em português da Enciclopédia Britânica. Eu me lembro que eu adorava, eram livros vermelhos assim, e aquele cheiro... Eram grossos. Muito, era dessa grossura cada um, tinham 24 volumes, e ilustrados, né? E era uma das coisas que eu mais gostava de fazer na casa da minha avó. Era ver esses livros. Era entrar no armário, sentar e ler esses livros. Se pudesses voltar ao passado e falar com o Hamilton que tinha 17 anos, antes de ir para os Estados Unidos, o que é que lhe perguntavas? O que é que lhe dizias? Vá.
Vá realizar esse sonho e fazer o que você quer fazer. O que é que achas que ele te respondia? Como? O que é que achas que o Hamilton, 17 anos, te respondia? Sim, vou. Isso mostra que entre estas duas versões há uma singularidade entre os dois, Sim, sim, que é querer fazer sim, e querer acreditar naquilo que se faz. sim, sim. E se tu pudesses pensar no legado, qual era o legado que querias poder deixar aqui ao mundo e para os mais jovens aprenderem contigo? A importância de se ter um sonho grande, alto, e com ele um propósito, e se apaixonar por isso. Achas que podemos sonhar alto? Sempre. Todo mundo pode. E quem não sonha alto? Quem não sonha? Precisa vir a sonhar, de alguma maneira. Como é que essa pessoa pode começar a sonhar? Se espelhando em quem sonha alto, em exemplos que estão próximos, ou às vezes que não estão tão próximos. Mas o ideal é que seja alguém que você tenha proximidade, né? Um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, Uma experiência primo. de vida também? Sim, sim, de alguém. Né? Então é se espelhando nas pessoas que o cercam. Estas moscas que estão aqui a passar estão a gostar bastante da nossa conversa. Sim, sim, elas estão interessadas. Cada vez é maior o público. É engraçado. Eu continuo a dizer muitas vezes e vou continuar a dizer que uma das coisas que me faz levantar da cama de manhã, tudo bem, eu trabalho no CEIA e é uma coisa que adoro fazer, adoro a indústria em que estou. Foi para mim chegar aonde cheguei hoje, tive que dar o litro para estar onde estou. E ainda sinto que às vezes tenho que trabalhar o dobro ou o triplo para conseguir, se calhar, entender com tanta facilidade como as outras pessoas entendem aquelas coisas. E um dos meus propósitos sempre foi, quando eu tiver dificuldades em alguma coisa, não desistir e dar o máximo de mim para mostrar que eu próprio consigo. E isso sempre foi uma coisa que me acompanhou. Eu não diria que a paixão acompanhou-me sempre, porque eu nem sempre encontrei paixão para fazer as coisas, mas acho que o propósito esteve sempre lá e esteve sempre ligado ao facto de que quando as coisas eram difíceis eu estudava mais, fazia mais e eventualmente lá conseguia fazer com que isso acontecesse. Há uma história engraçada que eu conto sempre, que é, eu no ensino básico não sabia nada de nada. Eu era uma criança que não estudava, brincava, não sabia nada. Eu nem sabia quanto é que era 2 ao cubo. Não sabia mesmo nada de matemática, de ciência, zero. Sabia inglês porque passava os dias todos a jogar e então sabia inglês dos jogos. E no nono ano, quando fui escolher o curso que queria para o curso superior, eu meti Ciências e Tecnologias. Para o espanto de toda a gente, escolhi o curso que menos sabia. E muita gente se virou para mim, e gente que eu conheço, e não vou especificar agora, mas estas pessoas estão a ver se sabem, que na altura viraram-se para mim e diziam: tu vais para este curso, tu vais te espetar contra a parede, tu não tens capacidade, olha as tuas notas agora, olha o que é que tu estás a fazer, só vais perder tempo, vai para uma coisa mais fácil. E eu lembro-me, estava a caminho do Algarve, num carro, em que estas palavras me foram ditas. E acho que estas palavras foram a acendalha para acender o fogo que ardeu dentro de mim até acabar o secundário. E acabei o secundário com 17,75. E lá consegui entrar em engenharia mecânica. Sim. E aí foram outros 500, foram outras dificuldades. E no ano passado, ou há 2 anos, foi em fevereiro de 2024 que eu entrei no CEIA. E foi para a mobilidade lá em cima. E no início, pronto, tinha um estágio e realmente, comparado com as outras pessoas, não sabia nada, mas lá fui aprendendo a gostar daquilo que estava a fazer e fui atrás. E tenho muito orgulho de hoje poder olhar para trás e perceber que estou numa equipa de gente tão talentosa e de gente que, a cada dia que passa, eu aprendo cada vez mais. Isto para mim é... Ou seja, olhar para o Diogo do 9º ano, como o Hamilton olha para o Luís de 17 anos, e ver agora onde se chegou, só mostra que se tiveres o propósito certo, não há nada que te impeça.
Sim, claro. E isso acho que é uma coisa que está sempre a ser repetida, seja em conversas podcast, em qualquer tipo de podcast, mas eu acho que as pessoas ainda não perceberam que é mesmo só isso. Às vezes as pessoas perguntam: qual é o segredo para ter sucesso? Qual é o segredo para ser rico? Qual é o segredo para ser amado? O segredo para ser gostado? Qual é o segredo para isso tudo? Eu acho que são estas duas palavras: paixão E propósito. e propósito. Sim, Eu ia dizer está sucesso, dentro de si. mas são essas duas. E por acaso surgiu-me aqui uma pergunta, tal como essa do Luís, 17 anos. Se pudesses falar agora com o teu avô, frente a frente, o que é que achas que ele te ia dizer? Well done. Achas que ele se sentiria orgulhoso? Sim. Diria muito bem feito, well done. E o investimento e o acreditar que ele teve na altura foi valeu, recompensado. Foi recompensado. Sim. A última pergunta que te faço é exatamente para aqueles que não têm propósito, para aqueles que não conseguem sonhar alto, pela experiência da sua vida, de tudo que passou, de tudo que o seu avô lhe ensinou, se resumisse tudo num conselho simples para dar a essas pessoas que precisam de encontrar um propósito, qual é que seria? Seria: olhe em volta, veja pessoas que têm algum propósito, que você consiga identificar que elas estão ali porque têm uma paixão, têm um propósito, e se espelhem nelas e busque o seu próprio. Abra os olhos. Às vezes eu vejo que as pessoas parecem que veem, mas não olham. São duas palavras diferentes. Ver é uma coisa e olhar é outra coisa, né? Então, abram os olhos, olhem para as pessoas em sua volta e vejam que as pessoas que têm propósito, que têm paixão, são as que têm sucesso na vida, são as que têm... E quando eu digo sucesso, não é sucesso necessariamente monetário, financeiro. Pode-se ter sucesso de várias maneiras, né? Ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, porque tem um propósito, porque tem uma paixão. Pode até não ser muito rico. Eu conheço pessoas que são muito felizes e que não são ricas, né? Tem até certa dificuldade em custear, né, a própria sobrevivência, às vezes até. Mas você olha nos olhos, você vê, e eu tenho essa questão de olhar muitas pessoas nos olhos, e eu costumo dizer que os olhos são espelho da alma. Você consegue muito ver a alma da pessoa pelos olhos. Muito mais do que pela boca ou ou pelo corpo. E eu vejo que olhe nos olhos das pessoas e veja essa questão do propósito e da paixão. Nos olhos das pessoas que têm paixão, eles brilham, eles dizem. As pessoas que não, os olhos não dizem muita coisa. E há muita gente que também tem muito dinheiro e não é nada feliz. Uma grande parte. A maior parte das pessoas que têm muito dinheiro conquistou esse dinheiro por alguma coisa que não era o propósito delas, não é? Exato. É por isso que esse dinheiro é vazio. Às vezes... Sim, lhe chegou muito fácil, né? A fama é vazia. Sim. E depois parece que já é tarde demais para se voltarem a reencontrar. E eu também acho que muito dinheiro não deve ser uma coisa muito boa. A abundância de dinheiro não é boa. Acho que não. Torna as coisas muito fáceis, né? Porque se tem dinheiro para comprar tudo, então depois o que é que se pode pensar? Vou lutar por quê? Para quê? Né? Exatamente. Então precisa ser também bem dosado. Precisa-se ter coisas que sejam difíceis de se conseguir, né? Para se ter os desafios e, consequentemente, o propósito. Luís, foi uma honra ter-te no podcast Além de Sucesso. Pela nossa conversa, a tua história mostra que o verdadeiro sucesso não está no que construímos, mas em quem nos tornamos ao longo do caminho.
E o facto de, ao bocado, teres dito que o Hamilton 17 anos é igual ao Hamilton 2, significa que não te perdeste pelo caminho e que mantens as tuas virtudes com mais conhecimento, com mais história para partilhar, e isso acho que é uma grande conquista da tua parte. E talvez o maior voo da tua vida não tenha sido, nem vá ser o Luz 222, mas o de nunca deixares de acreditar nos sonhos que começaram com o teu avô. Sim, e eu agradeço a oportunidade de poder passar, né, um pouco da minha experiência de vida e dos meus aprendizados e da minha paixão para aqueles que vão assistir esse podcast. Então, muito obrigado, e também foi muito, muito prazeroso, muito honroso para mim participar desse podcast. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Até a próxima. Até a próxima. Top. Foi muito bom. Correu tudo bem? Sim. Sim. Superaqueceram, mas Deu para te enrascar. 10 minutos, depois eu meto. E há também que depois um bocado de pancha, pessoal. Não? Luís, muito obrigado.